Oi, turma. Do livro O Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg, no capítulo 7, Várias Marias do Novo Testamento. Na segunda parte, é isso mesmo, segunda parte. A questão de 7 demônios e de ser prostituta é invenção redigida pelo escritor do Evangelho de João, à força de lendas, tradições e invencionices. Maria Madalena converteu-se no protótipo de pecadora arrependida, nem sequer entre os cristãos se manteve outra ideia. Mas Maria Madalena, a mulher mais citada nos evangelhos, não foi uma prostituta, nem esteve possuída por demônios impuros, afirma Arias, que a imagem que perdurou até o século IV, pelo menos não representa uma prostituta arrependida, mas sim uma pessoa de grande importância simbólica, a primeira anunciadora ao mundo da ressurreição. Se Maria Madalena era, na opinião dos primeiros padres da igreja, o apóstolo dos apóstolos, por que se acabou desfigurando sua imagem até fazer-se irreconhecível sua verdadeira identidade? Foi um processo paulatino, que se desenvolveu ao longo do tempo. Começa quando a igreja principia a exaltar a castidade e a virgindade acima de todas as virtudes, e a elevar os prazeres do sexo que não estivessem dirigidos à pura procriação à categoria de primeiro pecado contra Deus. Em princípio, tratava-se de libertar o clero e os cristãos dos pecados da carne. No entanto, posteriormente, principalmente após os concílios de Nicéia, com Constantino, em 325, é apresentada como o testemunho milhares de pinturas sobre ela, como prostituta arrependida que se retirou para o deserto a fim de se penitenciar por seus luxuriosos pecados. Assim aparece durante séculos, descrita em infinitos sermões nas igrejas, em exercícios espirituais e em numerosos escritos católicos. Chegou-se inclusive ao absurdo de considerar Madalena como a padroeira das prostitutas. No Evangelho de Maria Madalena, considerado apócrifo pela igreja, disse que Maria Madalena conheceu o todo, ou seja, foi uma iniciada nos ministérios de Jesus e uma inspirada. Ainda o machismo da cultura judaico-cristã, mesmo entre os discípulos, fazia apartar Madalena, considerada confidente de Jesus. Isso provocava ciúme num colegiado só de homens, e a melhor estratégia era divulgá-la como prostituta de quem Jesus tirou 7 demônios. Há ainda outras histórias agregadas a ela, como, por exemplo, o caso da mulher adúltera, mencionada por João 8. Ai, gente, eu não sei falar isso aqui. 8:1-11. Eu confesso que sempre adorei essa história. É comovente e serve como pano de fundo para se extrair uma emocionante lição moral. Eu continuo usando apenas como uma história, no sentido figurado. Deve-se, não obstante, afastar a falsa informação associando Maria Madalena com a mulher adúltera. Na Bíblia, ela é anônima, porque associar essa mulher anônima a Maria Madalena, sabe-se hoje pelos pesquisadores de ponta, estudiosos dos manuscritos, com objetivo histórico crítico, que apesar do brilhantismo da história, de sua cativante qualidade, Madalena não foi essa mulher da história do escritor do Evangelho de João. Ao que tudo indica, ela não é parte original do Evangelho atribuído a João. De fato, não é parte original de nenhum dos evangelhos. Essa história não é de Jesus, foi acrescentada por copistas posteriores. Em todo caso, quem quer que tenha escrito o relato, uma coisa é certa, não é de João. A tarefa da crítica textual realizada pelos pesquisadores é determinar qual é a forma mais primitiva do texto de todos os manuscritos. Assim, por pesquisas comparativas entre os manuscritos, desde as cópias mais antigas às mais novas, essa história só apareceu lá pelo século IV, sendo inserida no Evangelho atribuído a João. É, portanto, despiciando qualquer vínculo de Maria Madalena com essa narrativa. Afinal, Madalena surgiu antes da história da mulher flagrada em adultério. Também é importante citar 2 filmes que fizeram a cabeça de muita gente igualmente
trocando as bolas e colocando Maria Madalena como pecadora, prostituta na história da mulher adúltera. Em A Última Tentação de Cristo, de Scorsese, e também no Controvertido Paixão de Cristo, de Mel Gibson, encenam essa passagem de João, contando como fato histórico verdadeiro que Maria foi salva por Jesus, quando estava prestes a ser apedrejada, porque a identificam como se fosse essa mulher. Isso reforça falsamente na população a ideia de que Maria Madalena era realmente prostituta. Nesse sentido, Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, aborda o assunto com uma pergunta inteligente. E o adúltero? Mesmo sendo uma história, se realmente tivesse acontecido o texto, oferece-nos uma lição moral importante. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolher o adúltero, que não foi traduzido a julgamento pelo cuidado popular, seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? É aí que surge a célebre frase: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Não se pratica adultério sozinho. Onde está o comparsa? Segundo a lei judaica, se houve um adultério, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados, não apenas a mulher. Finalmente, veja até onde chega o imaginário humano. Tentam ainda ligar Maria Madalena à mulher samaritana, a quem Jesus pediu água no poço de Jacó, porque tiveste 5 maridos. É fácil atribuir a Maria Madalena à mulher samaritana. Afinal, era uma mulher anônima. É preciso ter costas largas para assumir tudo o que se refere às mulheres do Evangelho. Eu não sabia dessa parte, gente. Sinceramente, eu desconhecia que todas as Marias que aparecem no Evangelho poderia ser Maria Madalena. Para mim, Maria Madalena seria apenas a prostituta, como eu falei ontem, né? A história que foi construída, pelo menos na minha mente, através de alguns relatos, filmes que eu assisti, que Maria Madalena fosse aquela que era obrigada a casar com um cara que ela não amava. Ela foi dada para um cara, o cara querendo, né, ter a vida sexual com ela, ela não queria. E aí ele se sentindo rejeitado, humilhado, ele acabou levando ela para um prostíbulo, trancando ela lá dentro e falando para o dono do prostíbulo, eu te pago para você colocar ela para dormir com todos os homens aí. E como ela não queria, ela era dopada, colocavam droga na bebida dela, e ela passou a dormir com alguns homens sem nem ter noção do que estava fazendo, porque estava drogada. E as prostitutas, vendo que ela não levava jeito para coisa, e tiraram ela do prostíbulo, fizeram ela fugir, ela ir embora. Ela, tentando se matar, encontrou com Jesus e Jesus a salvou, né? E ela passou a andar com Jesus. Essa é a história que eu tinha construído de Maria Madalena e que eu sou apaixonada pelo contexto. Porque, afinal de contas, a mulher sempre foi, historicamente dizendo, mais frágil do que o homem, fisicamente, historicamente, culturalmente. Ela sempre foi bem abaixo do homem, sempre colocada abaixo do homem. E o fato de encontrar Jesus e ela encontrar o seu valor, ela se autovalorizar, ela crescer, aprender com ele, se transformar, né? E no final das contas, ela ter essa visão dele, depois do terceiro dia crucificado, ela teve a mediunidade aflorada e viu ele materializado. Isso mostra o desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Então eu era apaixonada, eu sou apaixonada até então, por esse contexto histórico que eu construí diante das coisas que eu fui lendo e assistindo. Mas o autor aqui, ele realmente bagunça todo o conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho, e ele começa a fazer a gente refletir que nos evangelhos ela é citada, ainda que abaixo dos homens, né, nessa concepção que eu tenho, que na época as pessoas faziam a mulher ter um valor menor, ainda que ela tivesse um valor menor, ela podia ser qualquer uma dessas personagens que aparece no evangelho como Maria, porque esse nome era muito comum na época. E como para você distinguir uma Maria da outra era necessário colocar um sobrenome, seja da cidade, da família, seja de alguma atividade que ela faz, não aparece nesses contextos Maria Madalena, que é da cidade de Migdal, né? Que significava lá
Magdala mais na frente, a cidade hoje é Magdala. Então, assim, o que a gente chega no final, né, de um capítulo tão... Esse capítulo aqui, eu acho que foi o que mais mexeu comigo, né? O capítulo 7, onde fala aí várias Marias no Novo Testamento. Eu acho que o que a gente chega no consenso é assim, que nenhuma história, de fato, ela tem como comprovar a sua ocorrência, né? Todas as histórias levam a crer, fazem com que a gente assemelhe a figura Madalena, né? Mas não tem provas que seja ela. Então, todas as Marias que aparecem em Evangelho, nenhuma pode ser realmente tida como Maria Madalena. Não há provas quanto a isso, né? E ele firma isso dizendo que tudo que foi escrito após a morte de Cristo. Foram escritos pelos apóstolos que vieram depois dos discípulos, e aí é de boca em boca, através de uma frase, através de uma palavra, foram redigidos textos, e esses textos foram criando o Evangelho, que foi utilizado depois pela Igreja Apostólica Romana, através dos seus ideais, através dos seus objetivos, manipulados essas palavras, essas frases, esses textos, a seu benefício. Por isso que chega na Idade Média, eles têm o total poder sobre a Bíblia, os Evangelhos, e tem que ser contado de acordo com aquilo que beneficia a Igreja. Qualquer coisa que for questionado, que não é verdade no Evangelho, era tido como se fosse herege, era tido como se fosse apócrifo, mentira. É como se as pessoas estivessem endemoniadas, querendo confrontar a Igreja, querendo briga com a Igreja. E a Igreja não queria briga com ninguém, ela queria salvar o povo. E ela, para salvar o povo, ela sacrificava os hereges. Vamos matar os endemoniados, salvando o povo desses demônios. Né? Então a pessoa fala, não, eu não tenho culpa, eu só li, eu só estudei. Aí não, você vai falar que você é culpado. Aí vinha a Inquisição e torturava pessoas até chegar o momento da pessoa falar, não aguentar mais diante da tortura e falar, tá bom, eu confesso, vai, fui eu fiz errado, desculpa, perdão. E aí era colocado na fogueira e as pessoas vinham aquilo e falavam, nossa, ele está confessando, então realmente ele estava endemoniado. Né? E isso apavorava as pessoas. O fato de você passar às pessoas o pânico, o medo, você desestrutura o ser humano. Se tem algo que impede o progresso, é o medo. Se você tiver medo, você não dá um passo à frente. Eu vejo por mim aqui, tem coisas que antes o médico falava para mim, Patrícia, você não pode fazer. Mas eu não tinha medo, eu fazia. Você não pode subir numa escada. Eu subo com cuidado, mas eu subo, né? Até o médico falar, olha, se você cair da escada, você pode quebrar o fêmur, você pode se surpicar todinha, você não vai ter ninguém em volta para te socorrer, toma cuidado. Adulto não conserta a perna igual uma criança, um adolescente. Quando ele começa a me colocar aquele monte de cuidados, ele me coloca medo. Eu não subo mais em escada. Então, um animal, ele não tem o raciocínio. Mas se ele for lá e fizer as necessidades dele num canto do quintal onde não é para fazer, você dá um tapa na bunda dele, ele não volta mais lá, porque ele ficou com medo de apanhar. Então, todo ser, o animal, o homem, a partir do momento que ele tem medo, ele não progride mais. Ele estagna, ele fica ali. E a Idade Média a gente fala que é a Idade das Trevas, porque é um período histórico que nós tivemos que nós não progredimos. Nós vivemos em razão da Igreja. Em contrapartida, Jesus, que é maravilhoso, ele sempre vê o lado bom de tudo. Né? Tem aquela passagem que Jesus passa perto de um cachorro, os discípulos falam assim, nossa, o cachorro tá morto, tá fedindo, nossa, tá horrível, né? O cheiro de carniça. E Jesus fala, o cachorro pode estar fedendo, pode estar horrível mesmo, a situação dele tá, né? Mas os dentes dele é a coisa mais linda do mundo. Então Jesus sempre olhava o lado bom. E vendo por esse prisma, a gente vai entender que a Idade Média, por pior que ela tenha sido e foi horrível, né? Nós ficamos estagnados, não progredimos, ficamos em razão da Igreja, mas a Igreja serviu de grande guardiã do Evangelho, da Bíblia. Mas a Bíblia não é, até então, contos, né, que as pessoas falam, né? Ontem mesmo eu citei o meu professor Marcelo Rede, que ele falava, né, o professor de História Antiga, ele falava, não existe documentos históricos, não existe provas.
a respeito da existência de Jesus, da época dele, de tudo o que aconteceu, né? Por mais que não tenha havido provas, que não tenha provas escritas, não tenha nada fotografado, filmado, né, registrado, o que nós temos são relatos. E montando os relatos, aquilo que cruza informação e que tem um mínimo de coerência é tido como verdade. E é por isso que os evangelhos, eles perduram até hoje, porque existem cruzamentos de informações que se tornam verídicos diante desse confronto de ideias que é humanamente impossível, como que um e o outro tenham o mesmo tipo de ideia, o mesmo tipo de conhecimento de verdade, né? E são esses confrontos que a gente também fez quando houve o lançamento do Livro dos Espíritos. O Allan Kardec, para poder receber as comunicações do plano espiritual, ele confrontava as ideias, né? Vinham várias respostas de vários lugares, de vários países, de vários médiuns e espíritos, e aí era confrontado aquelas respostas. E se elas fossem coerentes, se elas se cruzassem, era tido como uma verdade e ia para o Livro dos Espíritos como um direcionamento para a nossa conduta de hoje. Então, nós não vivemos apenas de documentos históricos registrados, fotografados, filmados. E existe também esse confronto de ideias, que partindo do princípio que há uma coerência, se torna uma verdade. Uma mentira dita para outra pessoa como mentira, mas uma mentira que se alastra, ela se torna uma verdade, querendo ou não, até que venha uma ideia contrária e prove o contrário. E é isso que eu acredito que esse autor, José Lázaro Boberger, ele está tentando fazer. Até aqui o que eu percebi é que ele está fazendo um jogo de ideias com a cabeça da gente, né, para desestruturar as verdades que nós temos e tentar clarear nossa mente para novas verdades. Aí é onde eu acho que vai entrar a segunda parte do livro dele, que nós estamos na primeira parte. E na segunda parte ele fala, agora eu vou entrar no Evangelho de Maria Madalena. Então ele está tentando desconstruir algumas coisas que nós temos por verdade, para chegar ali na frente e falar, olha, essa é a nova ideia. E aí vai abraçar a nova ideia quem quiser. Ninguém é obrigado a aceitar, né? Mas eu creio que o livro está indo para esse sentido. Vamos ver, vamos aguardar. Eu acho que vem coisa boa aí, apesar dessas desconstruções que eu estou tendo aqui, eu acredito que quem está acompanhando também está tendo, vai chegar lá na frente, vai vir algo melhor, eu creio.